Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós estamos na Tua presença, Pai, e para nós não é só uma questão de gosto, não é só um desejo que a gente tem, é uma necessidade, Deus. Nós ainda estamos no início de uma nova estação, um novo tempo, um novo ano que se inicia, já que essa é a primeira ceia desse ano de 2023. Meu Deus, eu entendo que o momento é oportuno para que o Senhor nos aponte o caminho, Senhor, nos faça conhecer a Tua vontade. O Senhor sabe, Deus, cada luta, cada batalha que as pessoas aqui têm enfrentado. O Senhor conhece o nosso futuro. O Senhor sabe o que nos aguarda amanhã. E na verdade o Senhor já está lá aguardando por nós. Eu peço ao Senhor, ó Deus, encarecidamente, que o Senhor trate conosco. E hoje, Deus, de uma maneira especial, meu Deus, através da Tua palavra, quebra toda resistência, dureza de coração. Meu Deus, ajude-nos com o nosso entendimento, Senhor. Eu repreendo todo espírito de confusão no nosso meio, porque Deus não é Deus de confusão. Meu Deus, que haja claridade por intermédio da Tua palavra. Meu Deus, que a Tua palavra venha, Senhor, para trazer luz, como o salmista diz, para o nosso caminho. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela guia, ilumina os passos de decisões que nós precisamos tomar. Nós queremos sair daqui mais iluminados e não mais confusos. Por isso, Deus, eu te peço, fala conosco. Mas fala conosco, Deus, por intermédio da Tua voz. Livra-nos, Deus, de qualquer outra voz, de qualquer outro barulho, e dá-nos, Deus, o discernimento, a habilidade de separar o que vem de Ti daquilo que é do homem, daquilo que é do pastor, daquilo que é da igreja, daquilo que é do CNPJ, da instituição religiosa, porque o que vai nos fazer crescer esse ano é a Tua voz, é a Tua palavra. Então ora comigo dizendo: Senhor Jesus, eu vim pela palavra, eu preciso da Tua palavra. Fala comigo através da Tua palavra, alcança a minha vida, muda a minha sorte, me aponta o caminho, me dá a direção, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aplauda esse Deus, Ele merece. Aleluia. Vamos sentar em nome dEle. Graça e paz, igreja do Senhor, mais uma vez, bom dia. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Eu espero que vocês estejam bem. Se não tiver, vai ficar. Não é um mantra, não é uma frase de efeito, é simplesmente uma declaração de alguém que crê na palavra do Senhor. Acredito que a palavra de Deus, ela é capaz de mudar qualquer situação. E desde Gênesis eu gosto muito de pensar nisso. Era um caos, a terra era sem forma e vazia, trevas sobre a face do abismo, até que Deus disse. E quando Deus disse, aquilo que era uma verdadeira bagunça foi sendo posta, foi sendo colocada em ordem. Uma organização do Senhor pelo poder de Sua palavra aconteceu. E eu oro para que esse ano isso aconteça na nossa vida, amém? Aquilo que pode estar fora do lugar, aquilo que pode estar bagunçado na sua vida, pelo poder da palavra de Deus pode ser organizado. Nós vamos orar isso, nós vamos declarar isso, mas não é ficar só no campo da declaração, só no campo da mensagem de força positiva, não é só isso. Nós não acreditamos numa mensagem de autoajuda, é o contrário. Nós acreditamos realmente em uma ajuda do alto, uma ajuda de Deus, através da Sua palavra, que merece ser honrada, que merece ser ouvida, que merece ser obedecida. Você pode dizer amém com isso? Muito bem, abra sua Bíblia em Eclesiastes no capítulo 3. Eu vou precisar muito da atenção de vocês e muito da ajuda do Espírito Santo de Deus nesse lugar, nessa manhã, porque eu estou com uma palavra no forno já tem um tempo. Eu li um livro, deve fazer uns 2 anos, eu acho.
E o livro, eu gravei aqui o nome do autor para dar a ele o devido crédito de onde surgiu a mensagem que você vai ouvir hoje. É Diego Menin, o nome desse pastor. Ele escreveu um livro cujo título do livro é Deixe Ir. E eu venho com essa palavra no forno, no coração. Ela vem, porque assim, mensagem assim, sabe, irmãos, eu não sei como é que nasce no coração dos demais pastores que estão aqui hoje, mas mensagem, pelo menos comigo, é assim: acontece alguma coisa, você passa por algumas situações, você vive alguma caminhada de fé, você experimenta isso, porque mensagem que você não compra, não dá para vender, não é? Você vai vender um produto que você não compra, você precisa comprar para validar o produto, você testa, você prova, você experimenta. Até o salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Ele vai falar que o Senhor é bom sem experimentar. E tem algumas coisas que nós aprendemos na caminhada de fé andando, tem algumas coisas que a gente aprende na caminhada de fé ouvindo mensagens, ouvindo às vezes até pelo YouTube, pela internet, lendo livros, né? Inclusive é o caso. E tem outras que a gente acaba aprendendo passando mesmo. Tem coisa que Deus vai deixar você experimentar para te ensinar. Vocês estão comigo nessa ou não? Deus vai deixar, Deus vai permitir que você experimente na sua vida, e a prática, meu Deus, a experiência. E quando eu digo experiência, eu não estou falando apenas de nível de idade, eu estou falando de experiências que você tem ao longo da sua caminhada de fé. Puxa, elas são insubstituíveis. Uma coisa é você dizer que conhece a Deus. O Jó disse isso no final do seu livro: antes eu te conhecia de ouvir falar. Você pode ter muito conhecimento sobre o Senhor. E ele termina, ele conclui dizendo: agora os meus olhos te veem. O que é isso? Uma experiência. E são as coisas que nós passamos, as batalhas ao longo da vida que nós enfrentamos, que vão gerando em nós experiências com Deus. Amém ou não amém? E essas experiências são insubstituíveis, porque em momentos chave da sua vida, quando você pensou: meu Deus, agora já era, perdi, não vai dar, vem o Senhor, estende a mão para você, e aí nasce uma experiência com Deus. Agora, como pastor, eu sei que nós não podemos construir teologia sobre experiência pessoal. A experiência, ela enriquece uma mensagem, ela pode ser fruto do início da construção de uma pregação, mas ela não serve como doutrina. Eu não posso chegar aqui para vocês e dizer: gente, eu sonhei com um anjo e agora nós vamos fazer aquilo que o anjo diz. Não, eu vou rasgar a Bíblia se eu fizer um negócio desse. E o apóstolo Paulo inclusive fala sobre isso, ainda em Gálatas ele diz: ainda que um anjo do céu desça e anuncie, te conte qualquer coisa que o Senhor Jesus não tenha te apontado pela palavra, ele chama isso de anátema, de coisa maldita, de maldição. Então nós não podemos fugir da palavra de Deus, porque é na palavra que nós encontramos base, alicerce para construir qualquer projeto na nossa vida. Você pode dizer amém? É na rocha. De maneira que, se você construir no fundamento certo, na palavra de Deus, os seus planos, os seus projetos para esse ano, isso não é garantia que você não vai ter problema. Pelo contrário, o texto dos 2 fundamentos de Jesus em Mateus 7 diz que a chuva vai vir, o rio transborda, o vento vai soprar, mas a garantia é que a casa não cai, tudo vai permanecer de pé, porque você acertou no fundamento. Você não está sobre uma experiência pessoal, você está sobre a rocha, que é Cristo, que é a palavra de Deus. Algumas considerações eu quero fazer em torno dessa mensagem, porque existem algumas dificuldades que eu tenho com ela, e eu sempre disse e repito aqui para vocês nessa manhã: pior do que não entender é entender errado. Vou dizer de novo: pior do que não entender é entender errado. Então, se alguma coisa que eu disser para você aqui nessa manhã, esteja você aqui ou na internet, e te trouxer confusão, nós acabamos de orar dizendo aqui pela palavra que Deus não é Deus de confusão. Então, se alguma coisa gerar em você confusão, jogue fora. Não fique com isso nem um segundo.
não é para você, não se viu para você, ou não é o tempo, não é oportuna essa mensagem para esse tempo. Então se livre disso, não fique com coisa que vai gerar em você dúvida, confusão, perturbação. Eu penso que o Espírito Santo não está aqui para te perturbar, amém? Para gerar em nós confusão. A segunda coisa que eu gostaria que você gravasse em torno dessa mensagem, eu vou ler Eclesiastes capítulo 3, verso 1, vamos ler primeiro o verso 1, que ele é muito famoso, é muito conhecido, acredito até que decorado. Diz assim, se você puder ler comigo em voz alta, eu agradeço. Estou lendo na Almeida Revista e Corrigida. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O que o texto está dizendo é que tudo tem a hora certa para acontecer, tudo tem um momento certo para você fazer. Está escrito aqui que você pode fazer o certo na hora errada e dar tudo errado. Não é nem porque você fez errado, é porque você fez o certo, mas você errou no tempo. Existe o tempo certo para você casar, para você aprender a tirar a sua habilitação de trânsito. Você pode até, puxa vida, olha, sei dirigir 16, 15 anos de idade, mas a lei não te deixa pegar um carro com 15 anos de idade e sair por aí, ainda que você tenha conhecimento para isso. Você não estará habilitado legalmente, não é o tempo certo. Ser mãe é uma honra, um presente, uma dádiva do Senhor, mas também existe o tempo certo para isso. Vocês estão comigo, gente? O que o texto está dizendo é que para todo propósito, para todo plano que você tem, para toda ideia que surge, o problema é que às vezes a gente tem uma ideia, Deus trata com a gente num culto, numa vigília, você lê um livro, você tem contato com uma mensagem e algo borbulha no teu coração, e às vezes na nossa ansiedade, eu posso falar nossa, eu ia falar só minha, mas eu me sinto mais à vontade dividindo a culpa com vocês, pode ser? Na nossa ansiedade a gente acaba colocando os carros na frente dos bois, e na verdade a gente não erra na decisão por si só. Às vezes até a motivação é muito, muito bonita, mas fora do tempo, da estação certa. O Moisés, quando viu um egípcio machucando e maltratando um hebreu, e ele ainda estava no Egito, mas de posse de uma informação de que ele era hebreu agora, então ele diz, espera aí, é agora, vamos fazer justiça, e ele vai e mata o egípcio. Ora, querido, eu sei que Deus estava levantando ele, nós conhecemos a história, para ser um libertador dos hebreus no Egito, mas ele fez tudo errado, na hora errada. Vocês ainda estão comigo? Então é importante para mim, uma das coisas mais importantes, e eu penso que é oportuno no início de um novo ano você ouvir isso. Você precisa ter um discernimento muito claro do tempo, da estação que você está vivendo, porque você pode estar cheio de boa intenção e de ideias maravilhosas, você precisa orar a Deus para saber quando elas precisam ser praticadas, vividas, aplicadas. O que se segue em Eclesiastes 3 é uma lista de tempo disso, tempo daquilo, tempo disso, tempo daquilo, tempo disso. E aí nós podemos pular para o versículo 5, que vai dizer assim, escute isso: tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder. Ninguém gosta de perder. Ninguém diz, aleluia, glória a Deus, tem tempo para perder. Não, ninguém gosta de perder. Mas tem tempo de buscar, tempo de perder. E eu vou ler a última frase aí, pelo menos desse texto: tempo de guardar e tempo de deitar fora. Olha o gesto que eu vou fazer, eu gostaria muito que vocês abraçassem isso. Existe tempo de você reter, segurar, e existe tempo de você liberar.
Tem algumas coisas na sua vida que você precisa, eu vou usar o tema do livro, deixar ir. Você precisa entender quando algumas coisas terminam na sua vida. O tema não é fácil, mas eu vou me arriscar nessa manhã aqui, porque se o Senhor, o Espírito Santo, libertar algumas pessoas aqui pelo poder da palavra, eu vou ficar muito feliz, muito feliz. Então eu quero falar com vocês nessa manhã sobre o tema, peguei emprestado do pastor Diego esse tema, deixe ir. E aí eu faço aqui mais uma consideração, pelo menos. Você está aqui, ou você está me assistindo pela internet, você é casado, casada, e aí você já não está bem no casamento e diz assim, Deus está falando comigo, pastor, já vou liberar a irmã aqui já, então eu já estou me antecipando, porque acredite, eu sou pastor, a gente escuta cada história, em nome de Deus, então eu não estou validando o seu divórcio com essa mensagem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não, já estou me antecipando. Existem algumas coisas que nós precisamos liberar na vida da gente. Nós precisamos de uma sensibilidade, um alinhamento com o Espírito Santo, para não insistir em coisas que Deus já não tem mais para nós. É fácil? Não, não é. Eclesiastes mesmo, capítulo 8, no verso 5, eu li com vocês esse texto, esse versículo de Eclesiastes 8, acho que foi o ano passado, faz tanto tempo, né? O ano passado, isso aqui é a primeira ceia de 2023, mas Eclesiastes 8, 5 diz assim, não sei se você vai lembrar desse versículo, quem guardar o mandamento, não experimentará nenhum mal, e aí vem a frase, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Vamos repetir essa segunda frase? Repete assim para ficar mais claro. Diga assim: um coração sábio, inteligente, tem discernimento do tempo e do modo, do quando e do como. Você entendeu o que eu falei agora, do que está escrito aí? Um coração sábio tem discernimento do tempo, estação, quando, e do modo, como fazer. Essas duas coisas precisam andar de mãos dadas, e só uma pessoa sábia, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é capaz de ter o discernimento para agir na hora certa e do modo certo. Eu me lembro de ter dado até um exemplo para vocês quando eu citei esse texto. Me lembro de ter contado um testemunho. Eu na verdade estou falando me lembro, mas eu realmente nem sei se foi com vocês que eu mencionei esse texto. Mas eu sei que eu falei sobre isso, tempo e modo, porque eu me lembro de um testemunho, de uma experiência lá fora do país, que eu recebi a visita de um pastor, que é o Juscelio. Sou grato pela vida, não conhecia, mas conheci ele pessoalmente. Ou ele é pastor da Mevan, hoje em Campinas, tremendamente usado por Deus. Ele fez um café da manhã para a gente, bateu um papo, mas foi muitos negócios muito de Deus, nunca tinha visto, não conhecia ele, e ele vira para mim e disse assim: olha, William, o nosso problema, ele falou nosso, e aí ele usou a estratégia que eu estou usando com vocês, para dividir, né, para não falar que o problema era só meu. Ele disse assim: olha, o nosso problema é que a gente tem dificuldade em ter discernimento do tempo e do modo. Eu fiquei olhando para ele, balançando a cabeça, é uma questão de ser gentil, mas não entendi nada. Ele continuou, falou assim: eu vou te explicar melhor. E aí eu lembro de ter dado a vocês o exemplo do frio, do calor. Mas se você me ouviu, um pouquinho de paciência para eu voltar para a mensagem. Mas só para quem não me ouviu explicar isso é importante, porque tudo vai depender de como você entende esse início, essa introdução. Imagine um calor de Ribeirão Preto, porque Ribeirão faz calor. Tudo bem que esses dias, meu Deus do céu, a gente está vindo para a igreja de Arca de Noé. O Uber agora é a Arca. Está chovendo demais, mas normalmente é muito quente em Ribeirão Preto. Imagina um calor de Ribeirão aqui, meio-dia, e alguém com sobretudo, com cachecol, com touca, com luva, bota de neve, suando, e dizendo assim: irmão, ora por mim, eu ando suando muito.
Você vai dizer assim: rapaz, esse cara está com algum problema. E eu diria para ele: cara, o seu problema não é caso de oração. O seu problema é falta de discernimento da estação que você está. É verão. E porque você está errando no tempo, a consequência não podia ser outra. Você vai errar no modo de vestir. Aí você vem, tira o sobretudo, põe uma regata, tira a touca, tira a luva, tira a bota, chinelão havaiano. Ele vai dizer: ai, Deus mudou minha vida. E na verdade, o que mudou e trouxe um bem-estar a você foi o fato de você ter entendido que na estação, no tempo verão, o modo de se vestir é esse. Estão comigo? E qual é o problema nosso? Vamos dividir a carga hoje, tá? É que por falta de discernimento do seu tempo, o momento em que você está vivendo, a sua fase, você acaba se vestindo errado. Você toma decisões que até dariam certo se você estivesse vivendo um tempo diferente desse. Não é tempo do cachecol, não é tempo da touca. Então você está tomando decisões cheio de boas intenções, e não, esse é o ano, vamos lá, 2023, eu vou viver o novo de Deus, e beleza e tal. Só que, ainda que bem intencionado, ainda que sejam decisões legais, se você não acertar no tempo, na estação, mesmo bem intencionado, você vai suar desnecessariamente. Quem está comigo, diga amém. Então qual é o nosso grande desafio dessa manhã e do ano? É a gente ter uma sensibilidade. A gente pediu o Espírito Santo ajuda, para Ele nos trazer a sensibilidade, para a gente perceber em que momento nós estamos vivendo. Porque o texto diz que tem tempo para tudo. Tem tempo para você insistir, tem tempo para você abraçar, tem tempo para você segurar, tem tempo para você reter projetos e dizer: não, eu não abro mão disso. Mas existem tempos também para você, olhando para mim, liberar. Seja feita a vontade do Senhor. Amém? Você não pode viver esse ano insistindo em coisas que Deus não tem mais para você. 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Nós combinamos que qualquer confusão você vai jogar tudo fora, tá? 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Nós vamos dar uma passeada na Bíblia agora. Não quero que você fique preso a uma experiência, eu quero que você olhe para a palavra do Senhor. E se algum desses textos entrar no seu coração, considere isso. Nós queremos viver um ano, a vontade de Deus completa para a nossa vida. Pode ser que você pense que para viver a vontade completa de Deus, não dá para abrir mão disso. Eu não consigo ser feliz se eu não tiver aquilo. Eu não consigo ser completo se fulano de tal não tiver como meu apoio. E tudo isso é um problema. Porque na verdade, irmãos, nós temos que depender só de um. Quem? Deus. Algumas frases são muito preocupantes, como: ai meu Deus, eu não sei o que eu faço da minha vida sem esse projeto. Mas peraí, esse projeto virou seu Deus. Eu não sei o que eu faço da minha vida se não fosse fulana de tal. Peraí, fulana de tal virou seu Deus. Eu não sei o que eu faço da minha vida se não for o Senhor. Aí nós estamos perdidos. 1 Samuel 16, 1 diz assim: então disse o Senhor a Samuel. Vamos comigo? Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Nós que já conhecemos o texto, sabemos que o Senhor está falando de ninguém mais, ninguém menos, de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi foi melhor rei do que Saul? Davi foi melhor rei do que Saul? Muito. Ele foi
o rei segundo o coração de Deus. Não foi perfeito, ele teve problemas, mas ele foi um homem segundo o coração de Deus. Davi marcou, tanto é que no Novo Testamento você vê Bartimeu clamando a Jesus: Jesus, filho de Davi. Davi marcou, Davi se tornou uma referência. Mas o Davi só aparece quando você está disposto a dizer tchau para o Saul. Estão comigo? Quando você, e Saul não precisa ser necessariamente alguém, Saul pode ser alguma coisa na qual você insiste, você tem dó de abrir mão, você tem pena de liberar, você tem dificuldade de entender que acabou, dificuldade de virar a página. E como viver o novo se a gente não consegue abrir mão do velho? Porque a mensagem de viver o novo, ela vende que é uma maravilha, todo mundo quer viver o novo, mas não existe o novo sem fé para você liberar e deixar ir o passado, coisas que devem ficar para trás. Eu olho para a vida de Saulo, que se torna o grande apóstolo Paulo, e ele diz isso acertadamente, de uma maneira muito preciosa: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim, para o prêmio. Eu tenho alvo, eu tenho um projeto, eu tenho um propósito, há uma vida com Deus. Você acha que Satanás não usava o passado de Saulo para dizer assim: cara, você apedrejou a turma e plantar no coração dele culpa, mas um segredo, peraí, eu deixo ir o que precisa ir. Quem está comigo diga amém. Eu deixo ir o que precisa ir. O segredo é não insistir no que Deus não tem para você. E eu penso que aqui mora a diferença entre teimosia e persistência. Não é tão simples quanto parece. Quando a gente vai para a prática, a gente tem que orar, porque às vezes a gente acaba insistindo em algumas coisas que a gente acha. Como ter certeza? E eu posso clarear isso para você da seguinte maneira: você tem uma palavra para insistir? Você tem uma palavra de Deus para reter? Você tem uma promessa em que você tem que segurar isso? Então segure, persista e insista. Você não tem uma palavra? Pastor, não tem uma promessa, uma palavra clara de Deus? Então cuidado, para você não estar retendo, abraçando, segurando coisas na sua vida em tempo de deixar ir e dizer assim: olha, novos planos e projetos Deus tem para a minha vida. Quem sabe uma empresa, quem sabe uma mudança de trabalho, de serviço. Pastor, minha vida toda, tudo que eu sei fazer isso aqui, é a minha formação profissional, e eu tenho no meu coração, sabe, começar algo, pastor, não tem nada a ver com a minha área e tal. E aí você, por se sentir seguro nisso aqui, você faz assim, olhando para mim. Você entendeu o que eu estou falando? E aí você vem na igreja e diz: em nome de Jesus, meu Deus, eu quero viver o novo. Eu penso que Deus deve ficar doido com a gente no céu. Deus olha assim: eu acho você incoerente. Você não vive como quem quer o novo. Você gosta muito de coisa velha. Eu não estou falando de relíquia, de você guardar. Eu estou falando de você estar abraçado às coisas que você deveria liberar. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Eu estava com os pastores em casa esse dia, um dia desses aí. E assim, juntar pastor, irmão, é bacana, porque a gente conversa, é Bíblia, cada um quer dar uma mensagem, cada um quer falar uma coisa.
Né, Arcanjo? Aí conversa vai, eu falei assim para eles: gente, eu queria uma ajuda de vocês, de Lucas 15. O que acontece em Lucas 15? Lucas 15 é um capítulo que eu chamo de achados e perdidos. Porque o que tem em Lucas 15? Lucas 15 tem a ovelha extraviada, perdida, tem a dracma perdida, aquela moeda de valor que foi perdida, e tem o filho perdido, que é a história do filho pródigo. E é um padrão nessas histórias contadas por Jesus, porque tudo que foi perdido foi recuperado. Você pode dizer amém? Tudo que foi perdido foi recuperado. Mas existe uma diferença no como isso foi recuperado. E é aí que começou a nossa discussão lá. Discussão no bom sentido da palavra. O nosso bate-papo sobre essa questão do tempo e do modo como as coisas precisam ser feitas. E é uma habilidade que a gente tem orado para que Deus nos dê essa graça, essa claridade pela palavra. Porque não existe fórmula mágica, não existe, não adianta você terminar o culto e você chegar aqui para mim: pastor, eu estou com uma situação, deixa eu ir, ou seguro. Eu vou virar para você e vou dizer assim, olhando os seus olhos: não sei, não faço a menor ideia. Porque quem vai ter que ter esse discernimento é você. Você que vai ter que dobrar o seu joelho, fechar a porta do seu quarto, olhar para algumas áreas da sua vida e dizer: meu Deus, eu estou preso em alguma coisa que eu já devia ter liberado, eu já devia ter soltado. E a nossa discussão em casa foi assim. Você vai perceber que dentro desses padrões, tudo foi recuperado, mas a ovelha perdida, o pastor do texto deixa as 99 e ele vai em busca da ovelha perdida. Amém ou não amém? Fala amém, só para eu ficar legal. Beleza. A dracma da mulher, a moeda, ela perdeu, ela tinha 10, ela perdeu uma, então o texto diz que ela acendeu a luz, ela varre a casa e tal, até que ela encontra aquela dracma perdida. Então ela foi atrás, ela foi buscar, ela procurou e encontrou. Mas o filho pródigo é um padrão assim que traz um pouco de susto para nós. Olhando para mim, o filho pródigo, ele foge desse padrão do insistir. O filho pródigo, ele segue uma linha que é a linha da mensagem de hoje. Ele diz assim em Lucas 15 no verso 11: um certo pai, um certo homem tinha 2 filhos. O mais novo, o mais moço deles disse: pai, me dá parte da fazenda que me pertence. E o pai repartiu por eles a fazenda, por eles, está no plural, então repartiu para os dois tinham direito. E o texto vai dizer que poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu, foi embora para uma terra longínqua, e ali longe do pai, ele desperdiçou a fazenda, os bens, o dinheiro, o que ele havia, a herança, vivendo dissolutamente, vivendo de qualquer maneira. E aí a questão nossa é: peraí, existem momentos, você vê dentro de um mesmo contexto de capítulo, em que você vai ter que insistir, bater o pé, dizer assim: não, eu não abro mão, vamos varrer, vamos buscar, cadê minha dracma, cadê a ovelha, cadê isso, cadê aquilo, esse projeto, não, eu não vou perder. E a gente precisa ter esse discernimento, para quando agir assim, mas a gente também vai precisar ter um discernimento, e pouca gente fala disso, para quando agir como esse pai agiu e dizer assim: você quer ir, filho? Amém. Eu não vejo o pai: joga esse guri no quarto, tranca, amarra ele na cama, põe uma bola de ferro no pé dele, você não vai. Não. O pai da parábola, que representa o Senhor, na altura do campeonato você deve saber disso, deixa ir. É verdade que ele bate cabeça, ele vai sofrer. Vocês conhecem a história, né, do filho pródigo? Ele vai acabar no chiqueiro, e lá no chiqueiro uma frase fantástica acontece. O texto diz que, caindo em si, ele diz: quantos trabalhadores do meu pai estão melhor do que eu? Resumidamente: então eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Pai, pequei contra o céu, pequei perante ti, eu não sou digno de ser seu filho, eu quero ser pelo menos um trabalhador, me dá um emprego aí. E foi lindo, porque esse filho volta. Você pode dizer glória a Deus?
E hoje eu quero dizer para você, e eu creio ser pelo Espírito de Deus, que você deve manter na sua vida pessoas, coisas, projetos que queiram permanecer com você, caminhar com você. Que você não deve insistir em coisas e manter pessoas na marra, presas, escravas a um sonho, a um projeto, a um ideal, a uma ideia. Não, mas o projeto é meu. Irmão, o que o Senhor Deus tem para você, mantenha suas mãos sempre abertas, de maneira que permaneça nas suas mãos só o que o Senhor tem para você. Se o passarinho voar e não voltar, querido, amém, 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 amém. O que não pode acontecer é você achar que gratidão é dívida, porque a moeda corta, a espada, a palavra, ela corta para os dois lados. Eu não posso, ontem a gente estava falando com os nossos colaboradores aqui sobre abuso espiritual, de lideranças religiosas, e pessoas acabam sendo machucadas em nome do Senhor. Um tema muito, 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 muito interessante. Existem livros sobre isso, mas existe dois lados. Você tem que tomar cuidado para abrir os olhos e não permitir que você vire massa de manobra na mão dos outros, uma marionete manipulado pelos outros e líderes religiosos. Mas você também tem o outro lado. Você tem que tomar cuidado para você não se tornar um manipulador, porque senão, sem pensar, você está controlando pessoas, porque elas gostam de você, e você acaba, sem perceber, abusando delas. Vocês estão me entendendo? Quem está me entendendo, diga amém. Por isso a melhor maneira de você lidar, e eu digo isso com todo temor, com as pessoas, é deixando todos livres, porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Livres para ir, para vir, para celebrar, para abraçar sonhos e projetos, ou não abraçar sonhos e projetos. Isso não tem a ver com gostar ou não de você. Tem gente que leva isso para o lado pessoal, irmão. Tem gente que é tão infantil, irmãos, que até quando não curte uma foto dele no Instagram, ele entra em depressão. Nossa, deixou de me seguir. O que foi? Não está me seguindo mais. Ué, mas de onde você veio, cara? As pessoas são livres. Ninguém é obrigado a te seguir. E se te seguir obrigado, você quer isso obrigado na sua vida? Você quer que alguém caminhe com você obrigado? Você quer colocar sobre alguém esse fardo? Não, estamos aqui, tem que estar, né? Já viu, né? O homem chicoteia nós aí. Que isso? Como você também não é obrigado a estar no trabalho, nesse serviço, vai todo dia murmurando, reclamando, xingando o patrão, amaldiçoando a empresa. Arruma outra coisa para você fazer, irmão. Amém ou não amém, irmãos? Deixa aí, rapaz, muda esse negócio. Ou você muda o discurso e seja coerente. Não vou viver esse ano, é aqui, glória a Deus, é o que Deus me deu, vamos trabalhar, essa empresa, vamos crescer. Ou você diz, tá, não é aqui, então eu vou ser coerente com a decisão. Dá um abraço no seu chefe, agradece ele. Não adianta fazer, né, brigar com, sai daqui, mas também vou arrebentar. Não, dá um abraço, seja grato. Seja grato, você é crente. Fala, agora é a hora do amém, tá, irmãos? Vamos combinar só para ficar legal na gravação, amém? Seja grato, você dê um abraço nas pessoas, dê um abraço no chefe. Puxa, você aprendeu, às vezes o primeiro emprego, gratidão, ninguém te queria pegar você, glória a Deus, glória a Deus. Não pagava muita coisa, mas puxa, alguém fez isso por você. Abraça, agradece, mas você está numa nova estação. Você entendeu? Deus te mostrou pela palavra que o tempo é outro, então agora você vai precisar mudar. Se mudou o tempo, vai mudar o modo. Quem está comigo diga amém. Mudou o tempo,
então agora vai mudar o modo. Então, se o modo é diferente, querido, muito obrigado, agora Deus tem algo novo para mim, e eu quero viver o novo de Deus. Porque não, está tudo bem, tranquilo, na paz, não há nenhum problema, mas nós brasileiros temos uma dificuldade muito séria de mudança de estação. A gente, pela nossa cultura, eu digo isso para vocês porque eu até fiz um comentário uma vez aqui na igreja. O americano, ele não tem essa dificuldade não. Ele, para chegar para você e dizer assim, olha, tchau, mudou o tempo, amanhã ele te encontra de boa, te dá um abraço, e aí, beleza, tudo bem? Abraço não é muito de abraço não, mas beleza, como é que vai? Tudo bom? Tudo normal. Brasileiro não. Quando alguém chega para ele e diz assim, olha, mudou o tempo, e a estação, ele diz assim, o que eu fiz? Aí ele não dorme pensando no que ele fez de errado, porque fulano, fulana, porque um projeto. Para de bitolação. Seja simples e descomplicado. Agora você vai ficar num projeto, olha o que Deus fala para o Samuel. Até quando você vai insistir no projeto Saul? Você vai ter dó. Eu acho que a pior coisa que pode motivar alguém a caminhar com alguém é dó, pena. Não, eu estou nesse projeto, por quê? Tem pena, né? Tadinho, né? Tadinho. E o que Deus tem para você? E os sonhos de Deus para a sua vida valem pena? Dó? Quem está me acompanhando, diga amém, gente. Marcos capítulo 10, a partir do verso 20. Jesus vai usar esse padrão aqui, e eu gostaria que você prestasse atenção na atitude de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo, né? Nosso maior referencial. Vocês devem estar percebendo que eu não estou fechando a caixa. Eu comecei lendo Eclesiastes 3, que diz que tudo tem um tempo certo. Nós estamos falando sobre o tempo de deixar ir. Mas todo tempo é tempo de deixar ir? Não. Tem tempo de segurar. Você vai ter que orar e ter esse discernimento. Não é porque a mensagem é sobre deixar ir que agora você sai, vou deixar tudo já, pastor, já estou abandonando tudo, já estou deixando. Calma, querido. Ore sobre isso. Amém? Ore sobre isso. Marcos capítulo 10, verso 20 em diante. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso eu guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Interessante esse encontro de Jesus com o que o texto chama de jovem rico, ou mancebo rico. Esse cidadão aparece do nada, dizendo para Jesus: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Então, num contexto geral e maior, o assunto é céu. O assunto é salvação, o assunto é vida eterna. E Jesus responde: olha, por que você me chama bom? Primeiro dá um cascudo nele, né? Você me chama de bom? Bom só tem um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? E aí ele pergunta: quais? O que eu tenho que fazer? Quais mandamentos? E Jesus pacientemente vai citar os mandamentos. Tarás teu Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. E a resposta do jovem, você lembra? Tudo isso eu faço desde pequenininho. Isso aí, ó, para mim, nota 10. Eu estou muito bem na fita. E se o caso é esse aí vem um texto que a gente leu. Jesus olha para ele e o ama. Isso é muito importante. Essa frase, esse aposto, e o amou, amando ele, por amor. Jesus diz: está te faltando uma coisa. Sinceramente, ele está melhor que muita gente, porque se Jesus vira para mim e diz assim: William, te falta só uma coisa, eu vou dizer: poxa, eu estou bem na fita, só uma? Eu acho que falta tanta. Jesus vira para ele e diz assim: te falta uma. Vende tudo que você tem e dá para os pobres, e aí você vai e me segue. Nós nunca vamos saber se isso era um teste ou não. Tem muitas teorias sobre isso.
Era um teste, era para vender mesmo, era para dar para os pobres, não sei, e ninguém pode dizer que sabe, se era um teste ou não. Fato é que de posse dessa informação, desse pedido, esse jovem, que tinha muitas riquezas, ele fica triste, murcha a bola dele. O texto diz, mas ele, contrariado com essa palavra, esse negócio de largar tudo e seguir Jesus, ele retirou-se triste, porque ele possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: segura ele. É isso? Amarra, segura, perdemos, não deixa aí. Não, o comentário de Jesus é até bem o inverso. Jesus diz, esse aí tá a queimar. É minha tradução, a versão da Bíblia. O que Jesus vai dizer é assim: poxa, é difícil, hein, um rico entrar no reino dos céus. E aí ele vai explicar, o problema não é a riqueza. Ele vai explicar depois dizendo, quão difícil são aqueles que têm a sua confiança na riqueza herdarem o reino de Deus. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Você deve saber que o problema não é ter o dinheiro, o problema é o dinheiro te ter. É o amor ao dinheiro, a raiz de toda espécie de males. E o maior de todos os mandamentos qual que é? Igreja, qual que é o maior de todos os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Será que isso inclui o dinheiro? Com certeza, todas as coisas. É o maior de todos os mandamentos. Então, podia ser um teste, podia não ser, podia realmente Jesus querer aquele cidadão caminhando com eles, o que é uma honra, porque o endemoniado gadareno de Marcos 5 queria ir, e Jesus disse, não, fica aí para você ser um testemunho aí na província. Esse aqui Jesus está convidando, vamos, e ele diz, não abrir mão do que eu tenho. E Jesus faz um comentário: difícil é se entrar no reino dos céus, e deixa ele ir. Quem está comigo ainda, diga amém. Isaías capítulo 6, verso 1. Já vou orar, tá, irmãos? Só mais um pouquinho, só para que a gente tenha um fundamento, fazer uma oração importantíssima hoje. Importantíssima. Hoje é dia de nós liberarmos algumas coisas na vida da gente, sabe? Hoje é dia de você dar uma chacoalhada, dar uma examinada, pedir ajuda para o Espírito Santo. Senhor, sabe, tem algum projeto, tem alguma coisa na minha vida que eu estou segurando, está demais. Espírito Santo, sabe, irmãos, enquanto eu prego aqui, que Ele clareie você, que Ele traga luz. Isaías 6:1 diz assim, Isaías 6, verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Vamos comigo essa frase de novo? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Olhe para mim, pode ser simplesmente uma tremenda coincidência e uma informação só, o texto, a frase trazer esses dois eventos. O texto traz, o profeta Isaías dizendo, no ano em que o rei Uzias morreu, aí está dizendo que aconteceu algo, eu vi o Senhor. Pode ser uma coincidência, ele pode só estar dizendo, olha, eu vi o Senhor no ano que ele morreu, e não ter ligação dos dois eventos. Ou, olhando para mim, ou ele pode estar dizendo, olha, no ano em que Uzias foi, o rei, ele foi embora, ele partiu, algo aconteceu na minha vida, eu vi o Senhor. E aí eu queria perguntar para você, quando transições acontecem na sua vida, quem você vê? Tem gente que nada pode sair do trilho da vida dele, que ele só vê demônio, diabo. E você precisa aprender a ver Deus nas coisas que acontecem na sua vida. A gente vê mais o Senhor quando acontecem coisas boas, é mais fácil. Mas em Mateus 14, não precisa abrir lá, é uma tempestade, Jesus vem ajudar os discípulos, você lembra? Caminhando sobre as águas, os discípulos estão dentro do barco, eles gritam, tudo barbudo, irmão, grande, de madrugada, é um fantasma, queima ele, está amarrado. Quem é? O Jesus. Então quem você vê nas tempestades da sua vida?
Às vezes a gente só vê Satanás. Mas tudo isso que você está passando, eu falo pelo Espírito de Deus. Você já parou para pensar, pelo menos na possibilidade de ser o Senhor trabalhando na sua vida, trazendo o novo, te livrando do velho? Se você receber isso no seu coração, ore sobre isso, essa palavra, meu Deus, tem alguma coisa acontecendo na sua carreira, na sua vida profissional, tem alguma coisa acontecendo, sei lá, em alguma área da sua vida, e é uma, porque assim, irmão, faxina, mudança, nossa, uma bagunça, eu já mudei muito, meu Deus, como bagunça, só de pensar, caixa, tudo fora do lugar, você encontra coisa que você não via há 10 anos, achei, mudança é assim, você tira tudo do primeiro lugar, vira uma bagunça para só depois organizar. Você vê esse padrão em Ezequiel 37, no Vale dos Ossos Secos, ele começa a profetizar, houve um rebuliço. E depois cada osso se juntou no seu osso. Eu quero dizer pela palavra, irmãos, que as coisas vão entrar no seu lugar, na sua vida. Pode ser que você olhe para uma área da sua vida e diz, pastor do céu, que bagunça. Que bagunça, está difícil de ouvir Deus nessa área da minha vida, porque pastor nunca teve tão bagunçado. Mas eu quero desafiar você a enxergar Deus nisso, a enxergar Jesus trabalhando nisso. As coisas vão se encaixar, e você vai olhar para trás e vai dizer assim, Senhor, entendi. Eu entendi que o Senhor estava trabalhando. Eu entendi que o Senhor estava tirando, movendo. O Senhor estava agindo. Eu não havia percebido, mas eu reconheço o Senhor. Finalmente eu quero fazer uma oração por vocês. O pessoal do louvor pode vir? Tem tanta coisa aqui, irmão, que eu acho que daria um culto ainda. Mas deixa eu ler Gênesis 13, verso 14. Para a gente orar, hoje é ceia. E eu praticamente estourei meu tempo, tenho 10 minutinhos aí. Gênesis 13, verso 14. Capítulo 13, verso 14. Eu queria que você sublinhasse isso na sua Bíblia, que você lembrasse de mim. E eu, irmão, sabe, como profeta do Senhor, quero dizer um negócio para você, sabe, esse início de ano, eu estou falando da sua vida mesmo, sua caminhada aí com Deus. Algumas coisas vão acontecer e você vai lembrar dessa mensagem. Em nome de Jesus, vai vir uma foto minha na sua cabeça. Vai vir uma foto minha, você vai fechar os olhos assim, seu rapaz, estou vendo o pastor na minha frente, dizendo assim, calma, deixe ir, deixe o Senhor ser Deus, deixe o Senhor cuidar de você, deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Confia os teus projetos nas mãos do Senhor. Não tem melhores mãos para você colocar os seus planos do que nas mãos de Deus. Gênesis 13, 14 diz assim: disse o Senhor a Abrão, era Abrão ainda, agora sublinha essa frase, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente, do ocidente, porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Novamente, não vou criar teologia em cima do texto, pode ser uma tremenda coincidência de eventos. Deus falou com Abrão, depois que o Ló se apartou dele, só para marcar o evento, ou não, ou pode estar escondido aqui outra lição. Pode ser que algumas coisas Deus trate com a gente, depois que algumas coisas que não deveriam estar com você, se apartam de você. Depois que você chacoalha, abre mão, libera coisas que não deveriam te prender, e aí vem o Senhor e fala com você. Sabe aquela direção pela qual você tanto sonha, você tanto ora, você tanto persegue? Deus, eu queria tanto ouvir a voz do Senhor. Será que você não está carregando alguma coisa que você não devia? Está insistindo em algo que
está com dificuldade de entender que algumas coisas terminaram e está com dificuldade de abrir suas mãos, seu coração e confiar que, por melhor que alguma coisa tenha sido na sua vida, Deus sempre tem algo melhor ainda. Você recebe isso? Coloca a mão no seu coração. Deus, como tem sido fruto da nossa oração esses dias. Nós estamos vivendo, meu Pai, uma transição, estamos iniciando um novo ano. E com o novo ano a gente sabe que só uma mudança de calendário não muda nada. Mas nós acreditamos também que a data acaba sendo propícia para mudanças que nós queremos fazer. Porque nada muda se nós não mudarmos. Mas eis aqui, meu Pai, nessa manhã uma direção que eu entendo vir de Ti, Senhor. A oração que eu faço pelos meus irmãos nessa manhã é que o Senhor nos dê discernimento. Discernimento. Eu entendo a dificuldade do tema, eu entendo que não é tão simples quando a gente vai para a prática. Batalhas virão, dificuldades da gente enxergar o que é, o que não é, o que vem de Deus, o que não vem, o que é coisa da nossa cabeça, o que é pressão do mundo, pressão externa. Mas nós oramos por esse discernimento nessa manhã, porque a Tua palavra diz que o sábio, ele é aquele que tem o discernimento do tempo e do modo. O sábio, ele tem discernimento do tempo, e a Tua palavra diz, meu Pai, nós entendemos e aprendemos pela palavra do Senhor, que há tempo para tudo, há tempo para tudo, há tempo de reter, há tempo de segurar, há tempo de abraçar, há tempo de prender, há tempo de insistir, mas também há tempo de liberar, há tempo de abrir os braços, há tempo de trabalhar com as mãos abertas, a fim de que fique aquilo, meu Pai, que vai abençoar, que vai agregar, que vai somar. Minha oração, meu Deus, nessa manhã de domingo, dê discernimento para essa igreja, dê discernimento para cada pastor que aqui está, dê discernimento para cada colaborador, para cada pessoa envolvida no ministério, para cada colaborador, meu Deus, para cada pessoa que está nos acompanhando pela internet e está confuso, não sabe, meu Deus, se é tempo disso, se é tempo daquilo, mas Tu és o Senhor do tempo, o Deus das estações. É o Senhor que pode nos mostrar o que fazer e quando fazer. Diga: Senhor Jesus, me perdoe, Pai, pelas vezes que eu insisti em coisas que o Senhor já não tinha mais para mim. Dá-me discernimento, Senhor, para que eu insista apenas em coisas, projetos que o Senhor tem para mim. Oro, meu Deus, para que o Senhor me livre, me dê discernimento, me dê ousadia, me dê coragem de, quando necessário, virar algumas páginas e abrir mão de algumas coisas para viver nesse ano o novo de Deus, o novo do Senhor. Quem crê, diga amém. Aplauda esse Deus.